Numa aula prática no laboratório de eletricidade, foi montado o circuito indicado na figura a seguir. Quando a fonte de tensão variável foi ajustada para 15 volts, fonte de tensão ajustada para 15 volts, os alunos mediram a diferença de potencial no resistor de potência de 10 ohms, resistor 10 ohms, e calcularam que o mesmo estava dissipando uma potência de 10 watts, por efeito Joule. Para a situação descrita acima, podemos afirmar que a diferença de potencial nos terminais do resistor de potência e a resistência interna da fonte valem, respectivamente, se a resistência de 10 ohms dissipa uma potência de 10 watts, lembrando que potência dissipada no resistor pode ser calculado como U ao quadrado sobre R, então, sabendo que a potência é 10 watts e que a resistência é 10 ohms, pode-se facilmente determinar a diferença de potencial nos terminais do resistor, como sendo, nesse caso, de 10 volts. Observe no circuito os pontos aos quais o resistor aparece ligado. Vamos chamar esses pontos de X e Y. Então, os 10 volts que nós determinamos se referem à diferença de potencial entre os pontos X e Y. Observe também que há fios de ligação do resistor ao gerador. Esses fios de ligação demonstram que os pontos nos terminais do gerador têm os mesmos potenciais que os pontos nos terminais do resistor. O que significa, então, dizer que a diferença de potencial entre os terminais do gerador é a mesma diferença de potencial entre os terminais do resistor. Detalhe é que para geradores a equação válida é U, nesse caso entre x e y, é igual a epsilon menos R vezes I. Observe que essa diferença de potencial nós acabamos de determinar. Isso, inclusive, responde metade da questão, que pedia a diferença de potencial nos terminais do resistor. A força eletromotriz do gerador foi dada no texto. Perceba que foi dito que a fonte de tensão foi ajustada para 15 volts, uma fonte de tensão variável. Então, nós temos a diferença de potencial e temos a força eletromotriz. Se o objetivo é descobrir a resistência interna da fonte, então nos falta apenas saber a corrente circulante no circuito. Mais uma vez, percebamos a interação do gerador com o resistor. Em sendo um gerador, nós sabemos que a corrente sai do polo positivo, ou seja, o maior potencial representado pelo maior tracinho, e essa corrente percorre o resistor. Logo, a corrente circulante no gerador é a mesma corrente que circulará no resistor. De tal maneira que, aplicando a primeira lei de Ohm ao resistor, poderíamos dizer que U, nesse caso a DDP entre os pontos X e Y, é igual a R vezes I. Já descobrimos que a diferença de potencial é de 10 volts, a resistência foi dada como sendo 10 ohms e o nosso objetivo é descobrir a intensidade da corrente circulante, que nesse caso seria de 1 ampere. Observe que agora nós temos tudo o que precisamos para calcularmos a resistência interna do gerador. Se a DDP entre os terminais é de 10 volts, se a força motriz foi ajustada para 15 volts, quanto vale a resistência interna se circula nesse circuito uma corrente de 1 ampere. E isso nos daria uma resistência interna de 5 ohms. Dessa maneira, quando se pede a diferença de potencial nos terminais do resistor, a resposta é 10 volts. E quando se pede a resistência interna da fonte de tensão, a resposta é 5 volts. Portanto, isso nos deixaria com a resposta correta para a questão
alternativa D de dado, 10 volts e 5 ohms. Bom, como nosso objetivo é aprender mais e a questão já está resolvida, então agora vamos falar um pouco sobre as potências no gerador, que eu considero sempre importante comentar. A equação do gerador diz que U é igual a epsilon menos R vezes I. O detalhe é que se você multiplicar todos esses termos por I, a intensidade da corrente, a gente vai obter a equação das potências. Potência útil igual a potência total menos potência dissipada. E aqui a gente está falando a potência dissipada pela resistência interna do gerador. Esse era um valor que poderia ter sido pedido na questão. A potência dissipada, visto que a resistência interna é de 5 ohms e que a corrente que rola no circuito é de 1 ampere, nós teríamos então uma potência de 5 watts. Repare que também poderia ter sido pedido a potência total. Nesse caso, a força motriz, que já tinha sido dada na questão, 15 volts, vezes a corrente circulante que nós descobrimos. Nesse caso, uma potência total de 15 watts. Então, a potência útil, que é o que sobra da potência total, quando parte dela é dissipada por efeito Joule na forma de calor, nós já poderíamos dizer que 15 menos 5 daria 10 volts. E a comprovação vem quando se utiliza a expressão para o cálculo da potência útil, onde a DDP nós calculamos como sendo 10 volts e a corrente de 1 ampere, o que dá exatamente, confirma os 10 watts que a gente tinha pensado. Então aqui também vale a pena dizer que a potência dissipada pelo resistor é exatamente a potência que foi liberada para ele pelo gerador, ou seja, o que é útil no gerador é total para o resistor. É isso.